O fogo que não queimou mais. Fernanda olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto as chamas devoravam mais um pedaço de papel no quintal dos fundos. Era a terceira vez naquela semana. Seu coração batia acelerado, não pelo medo de ser descoberta, mas pela vergonha que já não conseguia mais esconder. Há 5 anos, desde que seu marido, Rodrigo, havia falecido em um acidente de carro, ela desenvolveu um vício estranho e assustador, a piromania. Não era só o ato de atear fogo que a atraía, mas a sensação de controle sobre algo que, no fundo, ela sabia estar completamente fora de seu alcance. As contas se acumulavam, os credores ligavam diariamente e a solidão a sufocava. As chamas eram sua válvula de escape, seu grito silencioso por ajuda. Até que uma noite, após queimar um monte de roupas velhas no tanque de lavar, a fumaça chamou a atenção da vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas. Em vez de chamar a polícia, Dona Maria bateu à sua porta com um convite inesperado. Minha filha, você precisa de ajuda. Não é normal o que está acontecendo. Venha comigo domingo à igreja. Lá você vai encontrar paz. Fernanda quase riu. Igreja? Ela não pisava em uma desde a infância, quando sua mãe a levava esporadicamente a cultos evangélicos cheios de música alta e danças. Mas o desespero falava mais alto que o ceticismo. Qual igreja? Perguntou apenas por educação. A Congregação Cristã no Brasil. É simples, mas é onde Deus opera. Eu oro por você todas as noites, respondeu Dona Maria com uma serenidade que Fernanda invejava. No domingo seguinte, Fernanda entrou na pequena sala de cultos da CCB com as mãos trêmulas. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas ensaiadas. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e mulheres de saias ou vestidos compridos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. O ancião, um homem de voz firme e olhares compassivos, dirigia a reunião com uma simplicidade que a deixou intrigada. Irmãos, vamos cantar o hino 45, anunciou ele, e todos abriram seus inários. Fernanda não conhecia a música, mas ouviu as vozes unidas entoando: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, perdoa meu pecado, vem meu fardo levar. Algo naqueles versos sem acompanhamento musical tocou um lugar profundo dentro dela. Quando chegou a hora das orações, ela se surpreendeu ao ver irmãos se levantando para pedir por necessidades concretas: um emprego, a cura de uma doença, a reconciliação de um casamento. Não havia encenação, só fé pura. Depois do culto, Dona Maria a apresentou à irmã Clara, uma mulher de rosto sereno que a convidou para participar da classe das visitantes. Aqui ninguém julga minha irmã. Todos nós temos nossas lutas, disse Clara, segurando sua mão com um aperto reconfortante. Fernanda não contou sobre as chamas. Ainda não, mas voltou no próximo domingo. E no outro. Cada vez ela sentia um peso sendo tirado de seus ombros, mesmo sem entender como. Foi numa quarta-feira, numa reunião de oração, que Fernanda quebrou. O ancião havia lido João 8h36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e algo dentro dela estalou. As lágrimas começaram a cair antes que ela percebesse. Irmãos, eu preciso de ajuda, sussurrou, levantando-se com dificuldade. As pernas tremiam, mas ela precisava dizer: eu tenho um problema. Eu coloco fogo nas coisas. Não consigo parar. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Ninguém a olhou com nojo ou medo. O ancião se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filha, o inimigo tem usado isso para te destruir, mas hoje Deus vai te libertar. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração curta ou protocolar. Irmãos e irmãs se ajoelharam ao seu lado, clamando a Deus com lágrimas. Fernanda sentiu como se uma corrente invisível estivesse sendo arrancada de seu peito. Quando se levantou, havia uma paz que ela não conhecia há anos. Você vai vencer isso, irmã, disse o ancião. Mas tem que buscar a Deus todos os dias. Leia a Bíblia, ore, venha aos cultos. A vitória é sua em Cristo. Os dias seguintes não foram fáceis. A tentação de acender um fósforo ainda vinha, especialmente nas noites de solidão. Mas Fernanda lutava. Toda vez que a vontade aparecia, ela abria a Bíblia ou ligava para Dona Maria, que orava com ela pelo telefone. Uma noite, enquanto relia Salmos 34:4, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ela sentiu o desejo pelo fogo se apagar de vez. Não como uma força de vontade, mas como uma certeza. Ela não era mais escrava daquele vício. 2 meses depois, Fernanda estava de pé diante da congregação, dando seu testemunho com voz firme. Vestida com um vestido simples e modesto, ela contou como Deus a havia libertado da piromania, das dívidas, que estavam sendo pagas aos poucos.
com a ajuda de irmãos que a indicaram para um trabalho de costura, e acima de tudo, do desespero. Eu achava que ninguém poderia me entender, disse, olhando para os rostos atentos. Mas aqui eu encontrei uma família. Uma família que não me julga, que ora por mim, que me mostra o caminho de Deus. Naquele mesmo dia, após o culto, Fernanda foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal como símbolo de sua nova vida. Quando emergiu, os irmãos cantavam o hino 120, Feliz aquele que já sabe que Jesus é seu Salvador, pois goza paz verdadeira, e tem vida e amor. E ela sabia, aquelas palavras eram para ela. Hoje Fernanda serve na CCB ajudando outras mulheres que lutam contra vícios e solidão. Ela aprendeu que a liberdade não vem de esconder suas fraquezas, mas de entregá-las a Deus e à sua igreja. Sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu parar com a piromania, ela responde com um sorriso. Não fui eu. Foi Deus, através da oração dos irmãos e da minha rendição. A CCB não é só uma igreja. É um lugar onde Deus opera milagres nos corações que buscam a Ele de verdade. E quando as memórias das chamas voltam à sua mente, ela não sente mais medo. Porque agora sabe, o fogo que antes a consumia foi apagado por um amor muito maior. Fernanda nunca imaginou que sua vida poderia se transformar tanto. Antes ela vivia presa em um ciclo de vergonha e desespero, achando que nunca seria livre. Mas depois que aceitou Jesus na CCB, tudo mudou. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Um dia, enquanto ajudava na campanha de oração pela família, ela conheceu a Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas. A mulher chegou chorando, contando que o filho estava preso por causa das drogas e que já não sabia mais o que fazer. Fernanda viu nos olhos dela o mesmo desespero que já tinha sentido. Então pegou suas mãos e disse: Minha irmã, eu também achei que não tinha saída. Mas Deus é maior que qualquer prisão, seja de grades ou de vícios. Vamos orar juntas? Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio do salão, e Fernanda começou a clamar a Deus com uma fé que nem ela mesma sabia que tinha. Enquanto orava, sentiu o mesmo fogo que antes a destruía agora queimando como uma chama de intercessão. Não era mais destruição, era poder. Não era mais solidão, era comunhão. Dias depois, Dona Maria voltou correndo para a igreja com o rosto iluminado. Minha filha, meu filho foi solto. Os advogados disseram que era impossível, mas Deus fez. E sabe o que ele me pediu? Que viesse aqui com ele. Fernanda abraçou a mulher, sentindo o coração transbordar. Era mais um milagre, mais uma prova de que Deus não desiste de ninguém. Agora, toda semana, Fernanda está lá, seja no culto da libertação, seja nas reuniões de mulheres, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de esperança. Ela não esconde seu passado, porque sabe que é justamente ali que Deus mostra seu poder. Quando as pessoas olham para ela, não veem mais uma mulher quebrada, mas uma guerreira que foi restaurada. E tem algo que ela sempre diz para quem está começando na igreja. Se Deus pôde me tirar das cinzas e me fazer nova, Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você fez, não importa o quanto se sente perdido. Aqui, você vai encontrar um Deus que não só apaga o fogo da destruição, mas acende uma chama de propósito na sua vida. Porque Fernanda aprendeu que milagre não é só o que a gente vê de repente. Milagre é a transformação que vem quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e deixa sua igreja ser o braço que nos levanta. E isso, ela sabe, é para sempre. Fernanda nunca imaginou que alguns anos depois daquele primeiro culto na Universal, estaria de pé no altar, compartilhando seu testemunho com centenas de pessoas que, como ela um dia, chegavam com o coração em pedaços. O microfone tremia um pouco em suas mãos, mas a voz saía firme, porque ela já não falava mais por si mesma, falava pela força de quem tinha sido resgatada do abismo. Eu já pensei que minha vida não tinha mais jeito, ela confessava, enquanto muitos na plateia enxugavam lágrimas. Já achei que o meu erro era grande demais, que a minha dor era profunda demais. Mas Deus não olha para o tamanho do nosso problema, Ele olha para o tamanho da nossa fé. E quando a gente não tem nem isso, Ele nos empresta a fé dos que estão ao nosso lado. Foi assim com ela. Nos primeiros meses, eram os irmãos da igreja que oravam por Fernanda quando ela não tinha forças. Era a pastora que ligava toda semana só para perguntar como ela estava. Era o grupo de mulheres que a abraçava sem julgamento, mesmo quando ela ainda carregava a culpa como um fardo. Pouco a pouco, aquelas orações foram quebrando as correntes que a prendiam ao passado. Um dia, ela acordou e percebeu que não sonhava mais com os pesadelos de antes. As vozes que a acusavam haviam se calado. No lugar delas, uma paz que ela não conhecia começou a habitar dentro dela.
Não foi da noite para o dia, foram pequenas vitórias, como quando conseguiu perdoar quem a havia magoado, ou quando, pela primeira vez em anos, olhou no espelho e não viu uma fracassada, mas uma filha de Deus. E então veio o milagre que ela nem ousava pedir, a restauração da sua família. Seu filho, que antes a via como uma mãe ausente e quebrada, começou a enxergá-la com outros olhos. Ele a via orando, lendo a Bíblia, servindo na igreja. Um dia, ele mesmo pediu para ir com ela ao culto. Depois foi a vez da sua mãe, que por anos tinha perdido as esperanças, abraçá-la chorando e dizer: minhas orações foram ouvidas. Hoje, Fernanda não só frequenta a Universal, ela faz parte dela. É nas visitas aos hospitais que ela leva a mesma esperança que um dia recebeu. É nos cultos de libertação que ela ora por quem ainda está preso nas mesmas lutas que quase a destruíram. E é nos momentos de adoração que ela ergue as mãos, agradecida, porque sabe que cada lágrima derramada naquele altar foi transformada em bênção. Muitas pessoas me perguntam: como você conseguiu? Ela conta, sorrindo. E eu sempre respondo: não fui eu. Foi Deus, usando a sua igreja. Porque a Universal não é só um lugar, é um exército de pessoas que acreditam que ninguém está perdido para sempre. É aqui que os impossíveis viram possíveis. E enquanto ela fala, alguém na plateia se levanta com os olhos cheios d'água. É uma jovem que, como Fernanda outrora, chegou ali arrasada sem saber se havia saída. Mas agora, ouvindo aquela história, ela sente algo acordar dentro dela. Talvez, só talvez, também haja esperança para ela. Fernanda a vê e, sem precisar de palavras, estende a mão. A jovem a segura com força, como quem se agarra a uma tábua de salvação. E assim, mais uma vez, a corrente do milagre continua. Porque na Universal, ninguém é deixado para trás. Cada vida restaurada se torna um farol para outra alma perdida no mar. E Deus, que tudo vê, sorri. Porque esse é o seu jeito, usar as cinzas de um para acender a luz de muitos. A jovem se chamava Ana Clara. Havia chegado à igreja arrastando um peso que nem ela mesma conseguia explicar. As noites eram longas, os pensamentos escuros. Tinha tentado de tudo, remédios, terapias, promessas vazias. Mas nada preenchia aquele vazio que doía como uma ferida aberta. Até que numa manhã de desespero, entrou pela porta da Universal, quase sem fé, só com o último fio de esperança. E ali, ouvindo Fernanda contar como Deus tinha tirado ela do fundo do poço, Ana Clara sentiu algo estalar dentro do peito. Não eram só palavras, era como se alguém estivesse chamando ela pelo nome, bem no fundo da alma. Quando Fernanda estendeu a mão, ela não pensou duas vezes. Segurou com força, como quem encontra terra firme depois de quase se afogar. Os irmãos ao redor começaram a orar. Não era uma oração qualquer, era um clamor, um grito de guerra contra as trevas que tinham aprisionado Ana Clara por tanto tempo. Ela sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de uma energia nova, como se algo pesado estivesse sendo arrancado dela. E então, sem aviso, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Quando abriu os olhos, tudo parecia diferente. A igreja, que antes era só um lugar, agora brilhava. Os rostos ao redor não eram mais estranhos, eram irmãos. E Fernanda, com os olhos também úmidos, sussurrou: Deus te viu desde o começo. Você nunca esteve sozinha. Nos dias que seguiram, Ana Clara voltou. Não como uma visitante, mas como quem encontrou um lar. Cada culto era uma confirmação. Ela não estava mais presa. Os pesadelos que a acordavam à noite sumiram. O desespero que a acompanhava como uma sombra se dissolveu. E o mais incrível? Ela começou a sorrir de verdade, daquele jeito que só quem foi libertado conhece. Um domingo foi ela quem subiu ao púlpito. Com a voz ainda trêmula, mas firme, contou como Deus tinha mudado sua história. E enquanto falava, outra pessoa na plateia se levantou, com os olhos cheios de lágrimas. Um homem de cabeça baixa que carregava uma culpa que achava impossível perdoar. Ana Clara ouviu e, sem hesitar, desceu os degraus. Estendeu a mão como Fernanda tinha feito com ela. E assim a corrente não parou. Porque na Universal, o milagre não é só para um. É como uma pedra jogada num lago, que cria ondas que alcançam muito além do que a gente enxerga. E Deus, que tudo vê, continua sorrindo. Porque essa é a sua obra, transformar dor em testemunho, cinzas em luz, e cada vida restaurada em uma prova de que com ele nada está perdido. Nunca. O homem que se levantou naquela noite se chamava Carlos. Ele tinha chegado à igreja arrastado pela esposa, depois de anos fugindo de Deus e de si mesmo. Carregava no peito o peso de um erro que cometera há quase uma década, um acidente de carro, uma noite de bebida e uma família destruída. A culpa o consumia como fogo lento. Ele já tinha tentado de tudo,
terapia, remédios, até pensar no pior. Mas nada apagava a voz dentro dele que gritava: você não merece perdão. Mas quando Ana Clara desceu aqueles degraus e segurou sua mão, algo dentro dele estremeceu. Não foram palavras bonitas, nem promessas vazias. Foi o olhar dela, cheio de uma paz que ele não entendia, mas que queimava mais forte que a culpa. Deus te perdoou antes mesmo de você pedir, ela disse, com uma certeza que só quem já tinha sido tocado pelo sobrenatural podia ter. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, no meio da igreja, e começou a chorar não como um homem quebrado, mas como um filho que finalmente volta para casa. As pessoas ao redor se aproximaram, mãos nos seus ombros, vozes orando em uníssono. Não era julgamento, era acolhimento. Não era religião, era família. Naquela noite, Carlos entregou a Deus não só a culpa, mas a vida. E o milagre não parou por aí. Uma semana depois, ele voltou à Universal com a esposa e os 2 filhos. Não era mais o mesmo homem de olhos vazios e riso amargo. Agora, ele sorria um sorriso tímido, ainda aprendendo a ser livre, mas verdadeiro. E quando o pastor pediu testemunhos, foi ele quem se levantou com a voz grossa de emoção. Eu vim aqui achando que Deus não ia querer me ouvir. Mas ele não só ouviu, como me abraçou antes de eu abrir a boca. Hoje eu sei que não sou meu passado. Sou filho dele. E se Deus pode me perdoar, ele pode perdoar qualquer um. Enquanto ele falava, uma mulher no fundo da igreja soluçava baixinho. Era a mãe de uma das vítimas do acidente que tinha destruído a vida de Carlos. Ela não sabia que ele estaria ali. Não planejou encontrar o homem cujas escolhas tinham tirado sua filha. Mas Deus sabia. Quando o culto terminou, ela se aproximou trêmula. Carlos a reconheceu imediatamente. O ar ficou pesado, o tempo parou. Mas então, contra tudo que o mundo diria, ela estendeu a mão e disse: eu também preciso perdoar. Não por você, mas por mim. Porque Deus me mostrou que ódio só destrói quem odeia. Os 2 choraram juntos ali, no meio daqueles que já não os viam como inimigos, mas como almas sendo restauradas. E mais uma vez, a corrente não parou. Porque na Universal, os milagres não são contados, eles se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente. Cada perdão concedido vira um rio. E cada testemunho, como o de Ana Clara, de Carlos, daquela mãe corajosa, se torna um farol para quem ainda está no escuro, achando que não há saída. Deus não muda o passado, mas ele reescreve o futuro. E quando uma igreja se torna um lugar onde as feridas são saradas, onde o impossível vira possível, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou, aí a gente entende. Não é religião. É amor em ação. É o céu tocando a terra. E a história continua. Porque toda segunda-feira, toda quarta, todo domingo tem alguém cruzando aquela porta pela primeira vez, carregando uma dor que parece sem solução. Mas eles não sabem ainda que do outro lado, tem um Deus que está esperando, não para condenar, mas para abraçar. Não para lembrar do erro, mas para mostrar o caminho. E assim, a corrente segue. Uma mão estendida depois da outra. Um milagre chamando o outro. Porque na Universal, ninguém é só mais um na multidão. Todos têm um nome, uma história, e um lugar no coração de Deus. E ele não vai parar, nunca. E então, acontece. É no meio do culto, entre louvores e lágrimas, que ela sente algo se quebrar dentro de si. A mulher que entrou arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança, agora levanta as mãos trêmulas não por medo, mas por uma certeza que nasce no peito: eu estou curada. Os exames depois confirmariam: o tumor sumiu. O médico incrédulo escreve no laudo apenas 2 palavras: causa desconhecida. Mas ela sabe. E sorri, porque Deus não precisa de explicações para agir. Do outro lado do salão, ele, aquele homem que chegou com as mãos vazias e o coração cheio de dívidas, abre um envelope com lágrimas nos olhos. Uma oferta anônima, o valor exato para quitar tudo. Não há bilhete, não há assinatura. Só uma frase rabiscada à pressa: Deus se lembra de você. E ele entende, não era dinheiro que precisava. Era saber que não estava sozinho. E assim, a igreja não é mais só um prédio. É um hospital de almas, uma oficina de sonhos, um farol onde o impossível se rende ao eu sou que habita ali. Porque milagre não é só o que se vê, é a mãe que reconcilia com a filha depois de anos de silêncio, é o vício que perde a força diante de uma oração sincera, é o jovem que larga a arma e pega uma Bíblia, descobrindo que a verdadeira revolução começa no altar. Reflexão final. Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. E seus escolhidos, muitas vezes, são aqueles que o mundo já desistiu. A Universal não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida, onde corações partidos aprendem a bater de novo, onde o nunca mais vira começa hoje. Porque a graça não tem fila, não tem protocolos, não tem talvez.
Ela tem um nome, Jesus. E ele está sempre de braços abertos, mesmo quando nós é que viemos de cabeça baixa. Lição de vida. O milagre não está em mudar as circunstâncias, mas em transformar quem está dentro delas. Quando você cruza aquela porta, seja qual for a sua porta, não é para receber uma religião, mas um abraço do Pai. E esse abraço, ele não solta. Nunca. Porque Deus não faz milagres para impressionar o mundo, ele os faz para lembrar você de que no meio do caos, há um amor que não desiste. E esse amor, ele tem pressa por você.